A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estaremos estudando a lição de número 9 da nossa revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Tema: Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. É o tema da nossa lição de número 9. Eu sou o presbítero Kleber Rodrigues. Texto áureo. Nosso texto áureo diz o seguinte: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó, capítulo 28, versículo 28. Nossa verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimentos. É o que nós estaremos visualizando na nossa lição, dessa lição de número 9. Estaremos percebendo que a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor e ela está associada ao homem que teme ao Senhor e não apenas ao homem que busca conhecimentos e que adquire conhecimentos através dos livros, através das universidades. Nossa leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 28. Nós não estaremos fazendo essa leitura para adiantarmos o nosso vídeo. Objetivos: expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Nossa introdução diz o seguinte: no capítulo 28, Jó apresenta a sabedoria em três dimensões. Primeiro, a dimensão natural, que ele vai abordar do versículo 1 até o versículo 11. A dimensão comercial, que ele vai abordar do versículo 12 até o versículo 19. E a dimensão espiritual, que ele estará abordando do versículo 20 até o versículo 28. Então, Jó divide esse capítulo 28 em três dimensões, onde ele vai discorrer sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. Então Jó, ele estava sofrendo uma acusação pelos seus três amigos que achavam que Jó estava em pecado, que Jó estava passando por aqueles sofrimentos porque ele se encontrava em pecado. E esse capítulo 28, ele vai discorrer sobre a sabedoria que Jó descreve, que ela vem de Deus. Os amigos de Jó obtinham uma sabedoria que vinha passando de pai para filho, de geração para geração, e eles desconheciam a verdadeira sabedoria de Deus. Mas Jó vai apresentar para os seus amigos de onde se extrai a verdadeira sabedoria, que ela provém de Deus. O propósito de Jó é contrastar nesse capítulo 28 sobre a sabedoria meramente humana e a sabedoria revelada, que é de origem divina. A sabedoria humana, a inteligência humana, ela é conquistada através dos estudos, dos livros, das universidades, das faculdades, na vivência prática dos anciãos, mas a sabedoria de Deus, ela vem de Deus. A sabedoria revelada, a sabedoria divina,
ela não vem de livros, ela não vem da faculdade. Não se aprende a sabedoria de Deus nas faculdades. Ela é revelada por Deus. Assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Então, o propósito dessa aula é declararmos que somente em Deus encontramos a verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. Então é isso que Jó ele propôs demonstrar para os seus amigos, que a verdadeira sabedoria ela se apresenta de forma prática, na vivência das pessoas. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Você conhece uma pessoa que tem uma verdadeira sabedoria, que tem a sabedoria de Deus na sua prática. Nós vemos um grande exemplo na vida de Salomão, quando aquelas duas mulheres chegaram para ele, dizendo, uma disse, olha, nós estávamos dormindo e o filho dessa mulher morreu e ela pegou o meu e colocou debaixo dela e colocou morto debaixo de mim. E aí Salomão, ele faz o seguinte, ele fala com um dos seus soldados, olha, pegue uma espada e nós estaremos partindo a criança ao meio, dando uma metade para um e a metade para outro. A verdadeira mãe, ela não se conformou com aquela situação e ela disse para o rei Salomão, rei, pode dar a criança para ela, porque eu não quero que a criança seja partida. Então Salomão, através daquele ato ali, ele pode descobrir a verdadeira mãe. Então esse é um exemplo muito prático da sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. E Salomão, antes de assumir o seu reinado, ele ora a Deus e pede a Deus sabedoria. E nós vemos esse exemplo muito claro na vida de Salomão, da sabedoria aplicada no caso dessas duas mulheres. O tópico 1, a sabedoria vista como um bem natural. Neste capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Então ele vai descrever como o homem ele tem empregado a sua força através da tecnologia, dos maquinários, para extrair o minério da terra. E Jó ele vai mostrar o contraste entre essa atuação do homem e a verdadeira sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. E isso Jó vai fazer do capítulo 1 até o versículo 11, quando ele fala que o homem ele é capaz de desviar o curso das águas, dos rios, para que essas águas não atinjam as minas, onde ele está extraindo o minério. Então Jó descreve toda essa habilidade do homem na extração dos minérios. E ele vai fazer um contraste entre esse trabalho do homem de extrair os minérios na busca do homem pela sabedoria. Ele vai trabalhar esse contraste do versículo 1 até o versículo 11. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar sabedoria. Então, desde os nossos primórdios, o homem tem usado o avanço da tecnologia para auxiliar na extração dos minérios. A forma como o homem emprega diligentemente a tecnologia, diligentemente os seus esforços humanos para conquistar, para conseguir êxito na sua extração do minério, assim ele também tem empregado esforços para encontrar a sabedoria. Ele tem procurado através dos livros, através das universidades, através das academias
não é? Essa busca pela sabedoria. E ele muitas vezes não tem encontrado. Por quê? Porque a sabedoria verdadeira, ela provém de Deus. Ela não se encontra como se encontra o minério, né? Através de esforços humanos. Para ser encontrado, primeiramente, o minério precisa ser garimpado. A sabedoria igualmente. Então é preciso buscar diligentemente, mas saber usar os métodos adequados para conquistar e conseguir essa sabedoria que vem de Deus. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. O minério existe. Quando se usa maquinários para extrair o minério, vai perceber que ele estava ali enterrado. Mas a sabedoria, da mesma forma, ela existe, mas ela está oculta. Por que ela está oculta? Porque ela não é perceptível pela visão humana, pela tecnologia humana. Ela vem de Deus e tem uma aplicabilidade prática através da vida do ser humano, daquele que teme a Deus. No trabalho de mineração, requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. Então, da mesma forma que o homem aplica as suas habilidades, a sua diligência, a sua persistência na busca por técnicas melhores para extrair o minério, assim também o homem deve empregar a sua força, a sua diligência para buscar a sabedoria. Então, as minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso há a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Então, nessa busca por minérios, quando o homem se encontra ali nas minas, ele precisa de uma luz artificial, porque ali o ambiente ali é escuro. Então Jó, ele trata isso no versículo 3 e 4. Ele fala que o homem consegue dissipar as trevas através do quê? De uma iluminação artificial para a busca do minério. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria. Mas, apesar de todo o esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Então o homem ele tem empregado a sua força, a sua tecnologia para buscar a sabedoria, mas ele tem feito muitos esforços e não tem encontrado a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria está em Deus. A forma, o empreendimento que o homem ele precisa adotar para buscar, para adquirir a sabedoria de Deus é o temor do Senhor. A sabedoria está no temor do Senhor. Se o homem temer a Deus, ele passa a adquirir a sabedoria. A sabedoria estará presente na sua vida. Então, ele precisa trilhar o caminho certo para encontrar a sabedoria divina, a verdadeira sabedoria. O tópico 1, o subponto 3. De onde vem a sabedoria? Jó pergunta. De onde está a sabedoria? De onde vem a sabedoria, o conhecimento? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. Então Jó, ele descreve, ele reconhece o esforço humano e nessa busca, nessa extração por minério. E ele pontua que o homem tem conseguido êxito nessa busca, nessa extração do minério. Mas o homem, por outro lado, não tem conseguido êxito na extração da sabedoria, na adquisição da sabedoria, em buscar a sabedoria, em adquirir a sabedoria. Por quê? Porque ele tem usado métodos errados, métodos errôneos e caminhos errados para buscar essa sabedoria. Por isso que ele não tem encontrado.
O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar a inundação das minas, aí no versículo 12, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. Então ele usa tanta inteligência, tanta maquinário, tanta sabedoria humana para desviar o curso dos rios, para na extração desse minério, mas ele é incapaz de encontrar a sabedoria. Por quê? Porque ele emprega forças erradas, caminhos errôneos para buscar a sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Então essa sabedoria humana, esse conhecimento humano que é obtido através das faculdades, dos livros, ela está fácil de ser encontrada, porque ela está entre os sábios, ela está entre os estudiosos, mas a sabedoria de Deus não. Ela só é encontrada na vida daquele que teme a Deus, que o temor do Senhor está presente na vida dele. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Então, a sabedoria que Jó retrata não é uma sabedoria provinda dos livros, dos meios acadêmicos, não. Jó está falando de uma sabedoria que excede a sabedoria humana. Jó está falando de uma sabedoria que é excelente, que ela sobrepõe a sabedoria humana. Por quê? Porque é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus ela é perfeita. A sabedoria de Deus ela é verdadeira. A sabedoria de Deus sobrepõe a sabedoria humana. O homem, por mais que ele estude, por mais que ele obtenha conhecimentos acadêmicos, com certeza ele será muito aquém daquele homem que tem a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Então Jó descreve que o homem ele é capaz de encontrar os minerais na terra através da escavação, mas a verdadeira sabedoria ela não pode ser obtida por esforço humano, porque ela está em Deus. Isso justificava o conflito. Um conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta de Jó. Então havia um contraste, porque Jó ele tinha uma vivência da prática da sabedoria, porém os seus amigos desconheciam a verdadeira sabedoria. Os seus amigos apenas conheciam uma sabedoria prática que vivia, que era repassada pelos anciãos, que era repassada através de um conhecimento, de uma vivência humana. Jó não, Jó ele tem uma comunhão com Deus, ele tem um contato de Deus, porque ele é um homem que teme a Deus, é um homem que tinha o temor de Deus no seu coração, e por isso ele tinha uma vivência concreta com Deus, ele tinha uma comunhão com Deus, e assim ele tinha a verdadeira sabedoria. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. A verdadeira sabedoria ela não estava entre os sábios, ela provém de Deus. O apóstolo Tiago nos lembra de que, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, Tiago abre a nossa mente para nós encontrarmos a verdadeira sabedoria, porque ele diz que a verdadeira sabedoria está em Deus, e ele diz que aquele que tem falta de sabedoria deva pedir a Deus, e Deus lhe dará a verdadeira sabedoria. Então não justifica o homem ele viver sem a sabedoria de Deus, porque ela está acessível àqueles que buscam,
aqueles que temem a Deus, aqueles que andam em comunhão com Deus. E Tiago diz que é só pedir. Se você tem falta de sabedoria, se você não tem a sabedoria de Deus na sua vida, sendo exercida na sua vida, através da sua vida, você deve pedir a Deus, você deve clamar a Deus pela verdadeira sabedoria, e Ele lhe concederá a verdadeira sabedoria. O tópico 2, a sabedoria vista como um bem comercial. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó e a descrita no livro de Provérbios. O comentarista da lição, ele diz que existe um contraste, existe alguma coisa que diverge do que Jó apresenta e que Provérbios apresenta. Mas nós vemos que apenas uma aplicabilidade da forma como encontrar a sabedoria. E nós vamos ver isso nos versículos de Provérbios e de Tiago. Primeiro, segundo o comentarista, a sabedoria tem um custo. Pode ser encontrada se buscar com diligência e entendimento. Essa é a visão de Jó, né? A sabedoria é incomparável, não se pode comprar ou trocar com outros tesouros. Ela tem seu preço, né? Ela tem seu valor, mas não preço. Pode ser passada de pai para filho. É patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Então, essa sabedoria descrita por Salomão, que ele diz que a sabedoria tem um custo, pode ser encontrada se buscar com diligência e entendimento. Ela tem seu preço, pode ser passada de pai para filho. Nós vamos ver que Salomão não é exatamente isso que ele diz. Veja bem, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, Salomão ele diz que aquele que adquire a sabedoria, que adquire o entendimento, ele não pode se esquecer das palavras da boca de Deus. Então, através da boca de Deus, através da fonte que é Deus, se adquire a verdadeira sabedoria. E nós vamos ver aqui em Tiago, quando ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes prospera, ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. Então, tanto Salomão quanto a visão de Jó, eles estão dizendo a mesma coisa, que a verdadeira sabedoria ela é encontrada em Deus. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso não são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Isso nós percebemos na prática. Quantas pessoas têm mestrado, doutorado, e muitas vezes você vê que eles não procedem verdadeiramente, o seu proceder não é um proceder sábio. As suas palavras não são tão sábias assim quanto se vai analisar o seu currículo escolar, o seu currículo acadêmico. Mas, ao contrário também, nós vemos que pessoas sem muito estudo, pessoas que muitas vezes nem entraram na universidade, na faculdade, são pessoas que têm palavras sábias. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria, ela provém de Deus. Não é errado, não é errôneo você estudar, você procurar se empenhar em buscar o conhecimento. Mas o que precisa ficar bem claro é que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. A fonte é Deus. Assim em Jó,
vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, e que por isso acredita ser fácil adquiri-la. O homem muitas vezes se engana a si mesmo, achando que a sabedoria é fácil de se encontrar, que ele está com a sabedoria, e na verdade não está. O patriarca não nega que a verdadeira sabedoria exista, ou que ela pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. Então, Jó cita ali que quando ele olha para o mar, ele pergunta para o mar, o abismo diz, olha, a sabedoria não está em mim. O mar também diz, ela não está comigo. Então ele vai retratar isso aí nesse capítulo 8, onde o abismo diz que a sabedoria não está lá. E também o mar diz, ela também não está comigo. Então, se ela não está no abismo, se ela não está no mar, ela está em Deus. A sabedoria é de valor inestimável, e só quem pode concedê-la é Deus. E aí, nós caminhamos para o último tópico dessa lição, a sabedoria vista como um bem espiritual. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta, de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Essa é a pergunta que Jó faz. Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura a sabedoria. Ele faz um contraste antes entre a busca do homem por minerais e aquele homem que procura a verdadeira sabedoria. Nele, os homens semelhantes a um minério têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Então o homem tem empregado forças, tem empregado tecnologia para buscar a verdadeira sabedoria e mesmo assim ele não tem achado. Toda diligência técnica e determinação não tem sido suficiente para que ele a encontre. Então ele não adianta ele usar técnicas, usar determinação da mesma forma que ele usa para extrair os recursos naturais, porque ele não vai conseguir dessa forma a verdadeira sabedoria. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta. Então Jó diz que essa sabedoria de Deus, ela não pode ser repassada pela tradição. Ela não é repassada de geração a geração. Não, ela é conquistada, ela é revelada através da busca em Deus. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Então não há como buscar, encontrar, adquirir a verdadeira sabedoria com esforços humanos. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Então, aí está, aonde encontrar a verdadeira sabedoria? A fonte é Deus. E Tiago diz que aquele que tem falta, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela. Ele revela a quem busca. Ele revela a quem anda em comunhão com Ele, a quem tem o temor dEle no coração. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Por que Jó diz que a sabedoria é prática? Porque só se percebe a sabedoria na vida daquele que tem o temor do Senhor. Porque a pessoa que tem o temor do Senhor, no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas palavras, se vai ver a prática, a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela vai estar elucidada nas palavras, nas ações daquele que teme a Deus. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, é relacional.
Então essa sabedoria de Deus, ela depende de um relacionamento com Deus. Ela depende do homem ter comunhão. Porque se o homem tem comunhão, ele tem o temor do Senhor no coração. E se ele tem o temor do Senhor no coração, o temor de Deus no coração, ele vai se afastar do mal. Esse temor de Deus vai afastar o homem da prática do pecado. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. Então Deus disse para Satanás: viste o meu servo Jó, homem fiel, temente, íntegro e que se desvia do mal? Porque Jó tinha o temor do Senhor no coração. Não apenas a sabedoria contemplativa tradicional transmitida pela tradição. A sua sabedoria era uma verdade revelada. Por isso, convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Conclusão. Vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada e somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um verdadeiro sábio. Então nós concluímos aí o nosso estudo dessa lição de número 9. Eu espero que você tenha gostado. E se você tenha gostado e quer fazer algum comentário, fique à vontade e até a próxima, se Deus quiser.